Olá! Hoje nós vamos falar sobre andragogia. Então a nossa aula vai ser mais uma conversa, né, sobre o que é andragogia, sobre os conceitos e os princípios, certo? Você já ouviu falar sobre andragogia? Não? Nunca ouviu falar? Bom, podemos dizer que a andragogia é o inverso da pedagogia. Enquanto a pedagogia tradicionalmente trata de como as crianças aprendem, então o ensino para crianças, a aprendizagem das crianças, a andragogia ela vai tratar exatamente do contrário. A andragogia trata das formas, estratégias que o adulto pode aprender. Então são as formas de ensinar o adulto, são as formas de aprendizagem desse indivíduo adulto. Quem formulou os princípios da andragogia foi um teórico chamado Michael Knowles, na década de 70, que ele escreveu um livro chamado de Aprendizagem dos Resultados. Esse nome, logicamente, é em português. Nesse livro, ele estabeleceu 6 princípios da andragogia. Esses 6 princípios são necessidade de aprender, certo? Autoconceito do aprendiz, papel das experiências, prontidão para aprender, orientação para a aprendizagem e motivação. Então esses são os 6 princípios. Nós vamos conhecer agora, de um por um, cada um desses princípios. Vamos lá? Vamos aprender juntos? Vamos trocar conhecimentos sobre o que é andragogia? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar do primeiro princípio, que é a necessidade de aprender. Então, ensinar o adulto, obviamente, é diferente de ensinar uma criança. A criança, ela está o quê? Conhecendo o mundo. Ela está conhecendo muitas formas, né? Muitos conteúdos, muitas formas de conhecimento. Ela está ali aprendendo, ela está vendo aquilo pela primeira vez. O adulto, ele já possui certas experiências de vida, ele já tem uma trajetória de vida na qual ele adquiriu uma certa bagagem, né? Uma bagagem de vida, uma bagagem de experiências, certo? Por conta disso, o aluno adulto, por também estar inserido já no mercado de trabalho, por muitas vezes já ter esse emprego, já ter família constituída, né? No caso, a mulher já tem marido e filhos, o homem tem esposa e filhos. Então, por conta disso, os adultos eles vão tender a aprender coisas que vão ser úteis para eles mesmos, né? Então, o princípio da necessidade de aprender trata de o adulto saber o porquê que ele precisa aprender determinado conhecimento. Então, qual a necessidade, o porquê, o como aprender aquilo, o porquê de aprender aquele determinado conhecimento. Então, é a necessidade daquele conhecimento para a vida desse adulto. Então, reparem que a vida do adulto ela influencia bastante, né, em como você vai fazer para traçar estratégias para ensiná-lo. E a gente vai ver isso a seguir nos próximos princípios também, certo? Então fique atento. Vamos lá, vamos ao segundo princípio agora. O segundo princípio é o autoconceito do aprendiz. Você tem alguma ideia do que seria o autoconceito do aprendiz? Nós falamos agora há pouco que esse adulto ele já tem uma experiência de vida, certo? E que ele aprende diferente das crianças. O autoconceito do aprendiz, ele vai estar relacionado com a autonomia que esse adulto possui para aprender, para fazer críticas ao seu próprio processo de aprendizagem, ao conhecimento que ele possui. Então, o autoconceito do aprendiz é essa capacidade do adulto, essa autonomia que ele tem de buscar informações, de buscar novos conhecimentos, de saber quais são as suas dificuldades, de ter essa consciência do que ele precisa aprender, certo? Então o autoconceito ele vem tratar exatamente disso. Conseguiram compreender? Para a gente poder prosseguir para o próximo princípio. O terceiro princípio, ele fala do papel das experiências, certo? Então falei para vocês que o adulto ele já possui uma certa bagagem de vida, já passou por determinadas experiências, diferente da criança que está conhecendo o mundo, conhecendo as novas formas de conhecimento, as novas formas de aprender. O adulto ele já possui as suas experiências,
E essas experiências, elas precisam ser levadas em consideração na hora de ensinar esse adulto, certo? Então, no processo de ensino, nas estratégias que o professor vai tratar, ele precisa levar em consideração essa experiência. Então, o professor vai partir dessas experiências para ensinar o aluno, e o aluno vai partir dessas experiências também para aprender. Então, vai sempre fazer essa relação com as experiências de vida do aluno, certo? Então, reparem que a vida do aluno, em todos esses princípios, ela vai aí se relacionar com a forma, com a maneira como esse aluno vai aprender, certo? Conseguiram compreender? Então, olha só, vamos para o próximo princípio, que é a prontidão para aprender. Então, o aluno está sempre pronto, esse aluno adulto está sempre pronto para aprender, para absorver novos conhecimentos. No entanto, ele precisa o quê? Ele precisa conseguir relacionar esse conhecimento que ele vai adquirir com o seu cotidiano, com a resolução de problemas do dia a dia, certo? E essa prontidão para aprender, né, de enxergar a importância desse conhecimento para o seu cotidiano, é o que vai constituir essa prontidão para aprender. O quinto princípio trata da orientação para a aprendizagem. Essa orientação ela também vai se relacionar com a experiência do aluno, com o que ele já conhece, com o que ele já tem no seu arcabouço de conhecimento. Correto? Então, tranquilo até então? Podemos prosseguir? Então, nessa orientação para a aprendizagem, o aluno ele vai, né, ter que relacionar essas práticas, esses exercícios, esse conhecimento com o seu cotidiano, com a resolução de problemas do cotidiano. Reparem como esses princípios eles se relacionam entre si, eles não são soltos, eles estão sempre correlacionados, certo? O último princípio é o princípio da motivação. E aí eu jogo para vocês aí, o que seria a motivação? A gente está tão acostumado a ouvir essa palavra, né? Muitas vezes na televisão, no nosso dia a dia, a gente ouve muito falar de motivação, de estar motivado. Mas vamos lá. Alguns segundinhos aí para vocês refletirem o que é essa motivação como princípio da andragogia. Vamos lá, alguns segundos aí para você refletir. Já conseguiram pensar? Conseguiram ter uma ideia? Então vamos lá, vou mostrar para você agora. Preste bem atenção. A motivação é exatamente o que vai fazer com que o aluno ele sinta o prazer, ele sinta mais vontade de aprender. Só que isso não vai acontecer de qualquer forma. Porque muitas vezes a motivação ela parte de motivos extrínsecos. O que são motivos extrínsecos? São motivos externos ao indivíduo. Então, um salário melhor, condições de trabalho melhor, a boa convivência que ele tem com a família, né? A própria família ali perto dele também. Então, são motivos extrínsecos. A motivação com o princípio da andragogia é relacionada a motivos intrínsecos, a motivos internos, como esse aluno ele internaliza, né, essa vontade, esse prazer por aprender, que também se relaciona com os outros princípios, porque quando o aluno ele estabelece essa proximidade, quando ele faz essa relação com as suas experiências de vida, quando ele enxerga naquele conhecimento utilidade para o seu dia a dia, para resolver problemas do seu dia a dia, quando ele compreende a necessidade de aprender aquele conhecimento, ele se sente mais motivado de forma intrínseca. Então essa motivação, ela vai ali ser intrínseca para aquele aluno, ela é interna, certo? Então, reparem como esses princípios eles estão relacionados uns com os outros, então eles não estão soltos, eles sempre se correlacionam, certo? Então, conseguiram aprender os princípios da andragogia, conseguiram aprender o conceito, certo? Então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos aprofundar esses conhecimentos, esses princípios e vamos ver a aplicação de cada um deles. Então, até a nossa próxima aula.